Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. E para começar esse anão 2025, 2024, a gente já fez muito podcast aqui. Quem não assistiu ainda, é a primeira vez, quero agradecer sua presença. Se estiver assistindo aí no YouTube, né, clica lá no sininho para sempre ser notificado de novos podcasts. A gente vem com um projeto muito bacana agora em 2025, mas o quanto foi feliz o ano 2024. O crescimento imobiliário foi gigantesco em todos os segmentos, espalhado por todo o país. O CV, como sempre, continuou mais um ano aí conquistando suas metas, seus resultados, transformando o mercado imobiliário. Passamos do marco aí de mais de 1.000 clientes, terminamos o ano aí com mais de 1.200 clientes, mas o que importa não são os números, é a transformação digital e o propósito que nós temos e a paixão que nós temos por estar de Oiapoque a Chuí em todos os estados brasileiros. Para começar esse ano 2025, né, nada mais, nada menos do que meu parceiro, meu irmão. Show! Meu grande Alfred aqui, vamos conversar um pouco. Ele já esteve no podcast, mas vamos contar um pouquinho essa história, Alfred. Vamos sim. Mas 2025, mais um ano, hein? Mais um ano, meu querido, mais um ano junto aqui, muito projeto legal pra gente desenvolver. Agradeço o convite, para mim é uma honra tremenda estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco de conhecimento, passar insights também, né? Compartilhar com o nosso know-how. E para você que nos acompanha, um feliz 2025, um ano repleto de vitórias, de bênçãos, de muitas vendas para vocês, para toda a sua equipe e sua empresa, tá? Prazerzão. Boa, Alfred. Alfred, antes de 2025, quem não te conhece, né? Se puder aqui contar um pouquinho a sua história, gente contar um pouquinho do passado, mas um pouquinho para a gente focar mais no presente e futuro. Vamos. Mas conte um pouquinho dessa história. Você veio aqui para o CV. Pois meu querido. Como foi? Salvo engano, Fábio, são 8 anos agora. Foi, né? Mas nada melhor do que você falando. São 8 anos, né, de história aqui já no CV. 8 anos de muito suor, de muito trabalho. Eu acho que a gente construiu uma história muito bonita, né, com esses 8 anos. Eu ingressei no CV. Uns falam que nós tínhamos 28 clientes, outros falam que eram 38, mas enfim, desses 28, 38 clientes, hoje, né, está na empresa, passando do marco dos 1.000, né, 1.200 clientes, é uma honra muito grande, fico muito feliz e agradecido a Deus, né, não somente pela confiança sua, do Tony e Gabriel, mas hoje também de toda a equipe, né, que eu lidero, todos os nossos canais de representação. Fica aqui, meu forte abraço a todos vocês e meu muito obrigado por terem construído comigo essa história, né. Eu venho, Fábio, do mercado do varejo, né, trabalhei em algumas multinacionais, inicialmente, né, lá no princípio, no primórdio, eu atuei junto com meu pai, que é um representante. Um forte abraço para ti também, paizão. Meu pai é representante de confecção, eu comecei a trabalhar com ele, carregando mala, aprendi a vender. Na época era tímido, Fábio. Você acredita que esse cara era tímido, não conseguia conversar com ninguém? Meu pai veio aos poucos me transformando. Ingressei na Vurt, na Vurt do Brasil, passei muitos anos lá, tive a grande oportunidade de visitar a Alemanha, conhecer um pouquinho dos processos deles lá. Quando voltei para o Brasil, montei minha própria empresa e aí que esses dois doidos se encontraram nesse mundo. E, cara, não consegui resistir à oferta. E eu acho que naquela época a oferta era muito uma promessa, talvez, do que a gente está começando a viver agora. E eu sou muito da ideia do copo sempre meio cheio, né? Então eu acredito ainda que nós estamos vivendo o início de uma longa história, de uma longa jornada que a gente ainda tem a construir junto com os nossos amigos que nos acompanham do mercado de incorporação e loteamento, né? Não, e você lembrou, Alfred, eu me lembro da vez que fui te entrevistar, né? E você já tinha essa empresa, já tinha nada melhor do que empreender. Sim. Porque sabe dos desafios, né, corriqueiros, da resiliência, do comprometimento. E realmente eu buscava o brilho nos olhos, né? Eu digo assim, você não conhecia, para dizer a verdade, ele muito de tecnologia, não sabia direito nem o que era o CRM, um software. E a gente tinha o quê? Um time, equipe, né? Eu tinha duas pessoas no comercial. Né, são 8 anos já dessa história, né? Sim. E eu me lembro, não sei se você lembra que o Luan, que trabalhava conosco na área comercial, disse: não, bota ele para vender site, pessoal, que antes do CV, para a verdade existe hoje, nossa agência, a FAMWeb, ela que deu aí, eu diria, a grande força, né? Foi a grande idealizadora do CV, né? Um spin-off, o CV dentro da FAMWeb, que é uma agência digital que nós temos aí desenvolvendo site para o país inteiro. E disse: bota a Alfred para vender site, porque o CV você já conquistou o Sergipe. Eu digo: não, mas o país é muito grande, tem muita coisa para fazer, vamos ver o que vai acontecer. Mas vou contratar ele, porque com resiliência e comprometimento a gente vai estar juntos. Fomos para Salvador, você conquistou o primeiro cliente gráfico e passamos esse marco aí de 1.000. Mas como você falou, o copo meio cheio, né? Tem muita coisa para fazer. Mas eu acho que vale a pena só alguns barcos 2024, né?
Você que nos acompanha, pessoal, que está nos assistindo, o CV hoje tem representação comercial espalhada por todo o país. A gente tanto vende internamente como a gente vende através de canais, né, praticamente todos os estados brasileiros. Isso fez com que a gente crescesse muito rápido, mas não perdesse a qualidade na implantação, no atendimento, no suporte. E nada melhor do que a Alfred vem me acompanhando aí a gerenciar e multiplicar esses canais. E como foi o marco de 2024 aqui para o CV. E você, por viajar muito, né, no país, a gente tem um projeto nosso de jantares de negócio, roadshow, né? A gente leva muito conteúdo para esse mercado, além da tecnologia. O que é que você escutou muito em 2024 aí? O que foi que você ainda revê um pouquinho, você lembra um pouquinho de como foi esse ano? Olha, Fábio, nós tivemos alguns assuntos que foram temas, digamos, principais, né, para um palco de discussão, para um fórum de discussão. Nós temos aí a blockchain, né, que é um tópico a ser realmente conversado muito a fundo, né, com muito afinco. Eu acho que a gente ainda não conseguiu trazer para o mercado de incorporação como um todo um ganho, né, como a gente espera com a blockchain. Então, acredito que é um tema que a gente começou a conversar e trabalhar em 2024 e que deve também continuar ganhando força em 2025. Outro tema que a gente abordou bastante em 2024 e que agora em 2025 nós vamos alcançar realmente uma escala grande nesse tipo de conteúdo e vertente, que é a inteligência artificial generativa. Outro ponto também que nós conversamos muito, que foi também assunto muito discutido, é sobre o baixo insumo aí do SBPE. Né? Tem muita gente que de primeiro momento não consegue entender a correlação com tecnologia, mas pensa comigo, se esse mecanismo de financiamento, de apoio, de produto financeiro está em baixa, isso abre espaço para fundos de investimentos, né, aportarem verba para as incorporadoras, a fim de continuar ajudando no crescimento do mercado de incorporação. E, Alfred, qual é o envolvimento de tecnologia com isso? O principal envolvimento é no processo de governança. Né? Quanto maior governança você tem, menos risco o seu negócio apresenta. Também tem muita correlação com produto, empreendimento, localidade, etc. Mas quanto maior o volume de tecnologias e organização que eu tenho, maior o nível de governança, menor o índice de risco, por consequência, menor os juros também que você vai pagar a um fundo desse. Então está tudo correlacionado. Né? Se eu pudesse falar, Fábio, de alguns tópicos, seriam esses. Eu acho também que a realidade aumentada também foi uma frente que a gente conversou bastante também no ano de 2024 e que, naquele primeiro momento, eu confesso que até eu tinha alguns prejulgos, né, um certo preconceito com esse tipo de tecnologia, porque eu não conseguia visualizar onde ele se encaixava. Hoje, de uma forma mais madura, consigo enxergar de fato qual é o ganho, o benefício, o grande benefício dele, qual o ganho que nós podemos ter, mas ainda tem muito chão para a gente trilhar, tá? Até a gente conseguir realmente estar bem redondo. Não, e levando assim para a prática, Alfred, também o que a gente identifica, né, mesmo passando esse marco de 1.000 clientes lá em 2024, é que ainda metade desses clientes ainda não tem CRM. Pois é. Não tem a tecnologia básica. Ok, você falou de blockchain, ok, falou de inteligência artificial, tal, mas o tal do feijão com arroz. Isso aí. Né? Então a gente teve um crescimento muito forte e acelerado. Isso mostra que eles têm essa carência, essa necessidade, e eu diria para não morrer literalmente, né? Não a questão da tecnologia em si, mas a questão da jornada completa. Sim, então as visitas sucessivas que você fez em vários estados aí, visitando vários clientes, qual é a dor que você vê mais latente ainda na prática, assim? Olha, Fábio, nós temos uma estratégia de gestão comercial que é o tão aclamado e conhecido funil de vendas, né? E eu me recordo que, já quem está falando de história, né, há 8 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente até colocou que a gente estava evangelizando o mercado a como trabalhar o digital. E até hoje a gente ainda encontra muita incorporadora com muita dificuldade em trabalhar o funil de venda simplesmente porque não atuam ainda com tecnologias especialistas para o seu ramo de negócio, né? Então é assustador, né? Você falou 50%, eu acho que para quem acompanha a gente não tem ideia do que é esse 50%, né? Pela nossa velocidade de vendas, pela nossa força de vendas, mas é muita incorporadora que ainda lança no mercado sem fazer um estudo de viabilidade, sem ainda ter estruturado corretamente um playbook de vendas, que é uma coisa muito simples e tem tantas empresas boas de consultoria prestando esse tipo de serviço. Não entende bem ainda em que momento determina a conclusão da venda, sendo a assinatura do contrato, sendo boleto ato pago, né? O que é uma coisa muito simples. E tudo isso tem influências, né? Tem repercussões na área de tecnologia. Então, obviamente que
Se eu fosse retratar um desses pontos, seria a parte do funil de vendas. E, cara, outro ponto também que a gente pode falar muito bem é a assinatura eletrônica, que todo mundo sabe. Hoje a gente tem aí até o próprio gov.br auxiliando, né, e facilitando esse processo. E até hoje tem cliente incorporadoras no mercado que não atuam com assinatura eletrônica nem assinatura digital, desconhecem dessa possibilidade, e tudo isso traz atraso, traz perda de venda, entre vários outros fatores, né? Então, se eu pudesse pegar agora, Fábio, dessa pergunta de cabeça, seriam esses dois tópicos, tá? Não, e você falou assim, tem clientes ainda nossos que ainda não usam assinatura eletrônica. São poucos, mas ainda tem. São poucos, mas ainda tem, porque, como você falou, no início a gente tentava evangelizar o mercado. Hoje é uma questão de não mortalidade, né? Então, não precisa a gente levar o discurso de tecnologia mais para o mercado, é da necessidade. Agora, o discurso é de continuar evoluindo continuadamente. Com certeza. Né? Porque com a inteligência artificial, vou levar esse tópico, aí a gente vem aqui agora para 2025, né? Do nosso lado, enquanto empreendedor, enquanto transformador do mercado, nosso propósito, a gente tem que continuar crescendo. Com certeza. Né? A gente fala muito daquela nossa teoria, nossa tese beta, né? B de base, crescer muito nossa base. Então, qual é a previsão, qual é a programação, o que você imagina aí para 2025? Depois a gente vai falar um pouco de inovação para 2025, o que a gente pretende dizer. É muito difícil planejar algo daqui a um ano. Sim. Né? Apesar que nós conseguimos ter assertividade nos últimos 4 anos, bater ali. Cravado, né? Cravado, ou melhor, acima. Erramos esse último ano e o ano anterior, porque teve que ficar acima. Acima, graças a Deus pelo trabalho, não só seu. E eu parabenizo equipe, né? A você e toda a equipe do CV Maníacos, tanto interno como externo. São mais de 150 diretos e os indiretos com os canais. Passam 200 pessoas, porque a gente tem muito cuidado com a entrega, né, Alfred? Sim. Mas vindo aqui para a nossa pergunta exatamente. Então, assim, cara, o mercado de 2025... Como a gente pretende crescer, assim, a gente tem os nossos eventos, nossos jantares, vamos rodar esse Brasilzão e continuar... Com fé em Deus, eu estou esperando por isso, estou esperando o nosso primeiro evento, provavelmente ele deve acontecer agora, ou finalzinho ali de fevereiro, início de março talvez, não início de março, né, mas após o carnaval talvez. Mas Fábio, antes mesmo de falar de ações talvez aqui, eu acredito que se a gente pegar alguns dos principais indicadores, até compartilhados pela CEBIC, né, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a gente consegue enxergar que nós temos bastante mercado, porque é que nem nós falamos para os nossos incorporadores clientes, né, cara, não adianta você lançar um produto maravilhoso numa região que não tem demanda, né, a sua expectativa de vender talvez em 6 meses, 1 ano, você vai vender em 5, 10 anos. Então, não adianta a gente criar tecnologia se não existe cliente para consumir essa tecnologia no mercado. E quando a gente observa alguns números, né, de lançamentos, de apetite mesmo de mercado, os investidores, cara, muito entusiasmados com o mercado, querendo aportar dinheiro, tudo isso, obviamente, traz fomento, traz velocidade, né, traz novos produtos, novos empreendimentos e, por consequência, a necessidade de utilizar ferramentas igual a nossa e todas as outras ferramentas que estão ao redor do nosso ecossistema. E aí a gente começa a entrar nas nossas ações. Esse ano, principalmente, a gente pretende trazer alguns novos canais, e quando a gente fala em canal, a gente fala exatamente no que nos apoiou em 2024 e que ajudou você, que é cliente que está acompanhando aqui hoje. Ter uma equipe de profissionais especializados no seu negócio, no seu ramo, perto de vocês, né, a distância de talvez alguns poucos quilômetros, né, de poder bater na sua porta, estar presencialmente na sua empresa, é isso que a gente pretende fazer também agora para 2025. Ter mais canais habilitados, competentes para apoiar você, que é cliente CV, obviamente, a não somente colocar o feijão com arroz para funcionar, mas também estar muito preparado para as novas tecnologias que vão ingressar gradualmente na ferramenta do CV, porque quando a gente fala de inovação, gente, é porque a gente já está observando essas tecnologias e já está pensando em como agregar isso em nossa ferramenta, tá? Então, inteligência artificial, por exemplo, se me permite, Fábio, nós temos aí o CV Magic, apoiando uma série de incorporadoras a melhorar o processo de governança, né, habilitado ali na parte de documentos. Nós temos a parte da IA auxiliando os profissionais de SDRs, os próprios corretores, que são os closers, né, para as incorporadoras loteadoras, atendentes de saque, a como conversar melhor com o cliente, como fazer um rapport mais afinado, que tipo de linguagem utilizar para comunicar melhor, entre várias outras iniciativas. Então, assim, do lado do CV, nós temos um produto que está robusto e muito alinhado com as necessidades do mercado, temos uma equipe de especialistas para apoiar o mercado imobiliário como um todo, temos as nossas rodadas, né, os nossos eventos, e, gente, pasmem, a gente não cobra 1 centavo
para ninguém, para os eventos. Para os nossos eventos regionais, seja o Jantar de Negócio, seja o CV Incorp Roadshow, né? Então, gente, não vai faltar ação do lado do CV para apoiar vocês, para ajudar vocês no crescimento e, com certeza, o nosso crescimento aí, enquanto CV e enquanto tecnologia, vai ser muito grande também, Fábio. Não, e Alfredo, você falou uma coisa assim, os eventos têm um propósito muito importante, eu diria, que a gente sempre fala, a gente não apenas entrega tecnologia, a gente tem que transformar. Para transformar uma cadeia, tem que levar conhecimento e informação. Sim. Então a gente já vem há alguns anos fazendo esse investimento. Poxa, em 2023 a gente foi 16 jantares em 16 estados diferentes. Em 2024 foram mais de 12. Fora o evento Constru Summit, que a gente faz ali junto com a Softplan, junto com o Cienge ali em setembro. Então são vários eventos que a gente está para transformar o mercado, criar network, criar conexões e apresentar soluções. Eu acho que um dos grandes diferenciais que a gente vai para 2025 é entendendo que a nossa carteira hoje é tão grande que a gente precisa estar também dentro da própria carteira, retroalimentando atualizações. Isso Você aí. vê em geral, a cada ano faz 2.000 funcionalidades novas, ou funcionalidades ou entregas de melhoria, para entender a evolução do mercado. A área de vendas não para nunca. Nunca. Né? Então, imagine. Então, isso tudo a gente tem que estar evoluindo. Para estar evoluindo, a gente tem que estar multiplicando. Não tem jeito se não for através de conhecimento. Aí, voltando para o que eu falei, Thais, beta ali, aí o B de base, a gente cresce a quantidade de clientes, o E ali de ecossistema. Eu acho que o mais acertado nosso, Alfredo, deve ter sido a estratégia de ter uma jornada completa, né? O tal do 5.0 CRM, pré-venda, venda e pós-venda, mas ter muitas empresas integradas ao nosso ecossistema. Com certeza. Como é que você visualiza quando você leva esse discurso para o mercado e a quantidade de soluções que estão aparecendo diariamente? Né? Só o PropTex e Construtex tem mais de 1.000 aí do próprio catálogo lá da Terracota. Então, como é que você visualiza? Vem muita empresa do ecossistema, como é que você visualiza o mercado em relação a isso? O CV sempre foi muito focado, né? A gente tem uma filosofia aqui, Fábio, você mais do que qualquer um de nós sabe disso, que é a filosofia da parceria. Né? Nada mais, nada menos que o ecossistema é isso. São parcerias que dão certo. Só que essas parcerias que dão certo, elas não somente são parcerias de mão dadas entre empresas, mas sim da tecnologia. Nós temos que entender uma coisa, tá? Existem dois grandes pilares quando a gente fala de uma incorporação e de um loteamento. Com relação à tecnologia, existem dois grandes pilares, dois grandes alicerces, digamos assim, que seria o CRM e seria o ERP. Uma vez que eu tenho essas duas ferramentas devidamente integradas, devidamente implantadas, eu tenho de fato o feijão com arroz que nós falamos anteriormente. Quando eu começo a visualizar as ferramentas que podem orbitar essas operações, no caso do CRM, a operação de pré-vendas, a operação de vendas e pós, é o que de fato a gente chama de ecossistema. Então, exemplo, ferramentas de automação de marketing, ferramentas de chatbot, ferramentas de IA generativa, apoiando não somente na produtividade, mas na interlocução, na conversa entre incorporador e cliente, ferramentas de assinatura eletrônica, ferramentas de cobrança, ERP, enfim. Uma vez que a gente tem essas ferramentas próximas, eu consigo enriquecer e azeitar a sua operação. Quando a gente visualiza para o construtor de vendas, por exemplo, o CV por si só ele já entrega tecnologias que cabem ao CRM entregar. Mas aquele azeitar da operação, como por exemplo, Alfred, amo o seu dashboard, amo seus relatórios, mas eu gostaria de fazer um relatório um pouco mais compatível com a minha realidade, com a forma que eu me habituei a gerenciar meu negócio. Não tem problema, nós temos APIs abertas que você pode consumir, montar seu dashboard, seja com o nosso parceiro do ecossistema, nós temos aqui o Controladoria 4.0, pode ser com algum dos nossos canais, a gente tem o pessoal da PSA, com PSA BI, nós temos vários outros aqui, né, que auxiliam os nossos clientes com isso. Então, nós criamos uma ferramenta aberta para que você, incorporador e loteador, decida o que é melhor para você. Qual é o melhor parceiro a trazer? Qual é a melhor ferramenta a agregar para o seu negócio? E o CV está aqui para ser, de fato, esse grande alicerce para recepcionar essas informações e te ajudar a tangibilizar, a minerar essas informações e tomar decisões mais assertivas no seu negócio, tá? E Alfredo, você vê, isso é uma questão estratégica, né? Quando a gente fala de API, né? Quem não conhece, que é protocolo. A API, no final do dia, é facilitar as integrações de ferramentas tecnológicas. A gente sabe o seguinte, a quantidade de evoluções, a quantidade de soluções que tem aí, por isso que a gente não para de investir, né? E quando um incorporador, ou qualquer segmento, quer contratar um software, cara, independente de qual seja, ele não, online, não tem nem o que discutir, tem que ser solução online, tem que ser solução responsiva, mobile, celular, o que for. Sim. Mas mais do que isso, seja Pay First ali. Tem um desenvolvimento voltado para as APIs.
Porque é muita informação. Uma pegada mais plug and play, né? E também tem uma coisa, Alfred, assim, cada vez mais temos que buscar produtividade nas coisas. E não tem por que você ter retrabalho de integrações. E aí, o tema inteligência artificial que você falou algumas vezes aí, e aí a gente tem alguns tipos de inteligência artificial. Isso, de fato, não é um hype. A gente falou muito em 2024, já é uma realidade. Eu estive no Web Summit ali em 2024. O Web Summit, muito claro, 80% de tudo que foi apresentado fala-se da IA. Sim. Né? É o que movimenta muito, mas veio muito dinheiro para a inovação da IA. Mas a aplicabilidade a gente vai começar a ver muito forte agora em 2025. Né? E o papel do CV, como você falou muito bem, do CV Magic. CV Magic são iniciativas de inteligência artificial que dentro dela ali, né, orbita várias habilidades. Exato. Né, que no final é a gente deixar que o ser humano não seja robô, ao contrário, né, que o foco é deixar o ser humano ser realmente o cara de relacionamento, senso crítico. Sim. E os trabalhos operacionais, ali, braçais, os trabalhos, quero desenvolver um relatório tal, quero saber tal, papel de assistente de alimentação, acho que esse é o papel da gente integrar. Então, faremos muita coisa em AI esse ano, será? Com certeza, cara. Sem a menor sombra de dúvida. Eu acho que uma das maiores apostas nossas agora para 2025 vai ser, de fato, a inteligência artificial. O que nós temos que entender, tá? Para quem nos acompanha? Quando a gente fala em inteligência artificial, muitas das vezes o mercado imobiliário associou isso a uma ferramenta de chatbot. E, de fato, não deixa de ser uma IA. Só que quando a gente fala de inteligência artificial, existem várias subcamadas dentro de inteligência artificial. Nós temos aí o machine learning, nós temos o deep learning e temos a inteligência artificial generativa. Né? Nós, através do construtor de vendas, estamos utilizando esse mecanismo da inteligência artificial generativa. O que é isso? Cara, utilizar uma IA somente para corrigir texto ou criar imagem, eu não acredito muito que isso vai trazer muita produtividade. Traz, ajuda, corrobora, mas quando eu falo em produtividade, no nosso ramo, eu me refiro ao seguinte: imagina você trabalha com um canal de parcerias, recebe uma ficha de proposta do corretor que muitas das vezes está trabalhando também com outras incorporadoras na correria doida, né, dos corretores, que a gente sabe que é muito corrido. Ele encaminha para você alguns dados com um kit de documentação do cliente, né, a formação da pasta. Imagina você ter uma inteligência artificial que vai pegar essa ficha que ele preencheu e vai consolidar com os dados, com os documentos que ele anexou e vai te pontuar se o dado está correto ou errado. É a esse nível de produtividade que a gente quer trazer a IA. Né? Então, hoje, por exemplo, através do Magic Docs, você consegue saber se os dados que foram preenchidos, tanto do contratante, né, do comprador, como da cônjuge, ou um coadquirente, ou um sócio, se está correto ou não está. Agora, vamos pensar de uma outra forma, em uma outra vertente que a IA pode nos ajudar, que também é uma iniciativa do CV. Poxa, existem os profissionais de pré-venda, existem os corretores e existem também os atendentes de saque que conversam muito, digamos que são os nossos profissionais da ponta, aquele que de fato está conversando diariamente com o cliente. Será que o seu SDR ele tem um discurso afinado com o seu público? Vamos supor que você trabalhe com um alto padrão. Será que o seu SDR está realmente com a sua forma, o seu dialeto, de acordo com o seu público? Alfred, não, eu trabalho com Minha Casa Minha Vida. Será que o seu corretor está sabendo conversar com quem compra um produto Minha Casa Minha Vida? Ou o seu SDR também, ou o seu saque? Poxa, Alfred, por que você está falando isso? Porque hoje eu posso perguntar para a inteligência artificial generativa do CV, né, que seria o nosso Magic Redator, qual tipo de discurso eu devo utilizar com aquele cliente específico. Se é uma pegada mais lúdica, talvez para quem trabalha ali o econômico, se é uma pegada mais tradicional, serena, para quem trabalha com alto ou altíssimo padrão. Enfim, a ferramenta está aqui também para te apoiar nessa vertente. Então, quando a gente fala em inteligência artificial generativa para uso no mercado de incorporação, nós criamos referência para o ganho de performance. E, gente, tudo que a gente chama de burocracia, e o nosso mercado tem muito, se me permite a palavra, Fábio, eu chamo de processo burro. Eu chamo de processo burro. Tem coisas que são burocráticas e que envolvem... Burocracia, tranquilo. Tem coisas que é com banco, com cartório, não tem que a gente mexer. Não estou chamando nada de burro, tá? Até porque tem todo um processo de segurança, etc., nessa área. Mas dentro da nossa incorporadora, dentro da minha loteadora, quais são os processos burros que eu estou executando? O que não era para ser burocrático que eu estou burocratizando? O que existe de tecnologia no mercado que eu posso trazer para otimizar isso? Cara, tem inúmeras. Né? E se a gente for conectar também, Fábio, a ecossistema nessa parte de inteligência artificial, nós temos um parceiro, que é o pessoal da IPintech,
aqui de Aracaju, Sergipe, conterrâneo nosso, sim. Os caras conseguiram desenvolver uma ferramenta que simula um SDR. Gente, é uma inteligência artificial que simula como se fosse um humano conversando. Eu poderia muito bem colocar a foto do Fábio, aí iria conversar como se fosse Fábio. E, obviamente, se a gente não anuncia para o cliente nem saberia. E isso já está conectado ao CV. Tem uma série de incorporadores nossos utilizando essa tecnologia para fazer o processo de qualificação de lead antes de passar para o corretor. Né? Todo aquele processo de captação, aquecimento e qualificação, a IA consegue fazer. Poxa, eu trabalho com um canal de parcerias e o meu corretor usa a ferramenta do CV para pegar algumas informações, mas as devolutivas ele quer me passar tudo pelo WhatsApp. Cara, essa é uma briga que você vai decidir se você quer lutar ou não. Por que eu estou falando isso? Porque já tem IA que vai simular como se fosse você, querido ou querida, mandando informação para o corretor. Ele vai buscar a informação no CV e vai mandar no WhatsApp do cara, do corretor. Eu quero pegar a tabela de preço. Toma aí a tabela de preço atualizada. Ainda fala como se fosse você. Então, assim, as possibilidades são inúmeras e a gente tem que observar essas movimentações de tecnologias para adaptar de forma correta e com ética, obviamente, no nosso negócio, a fim de que a gente tenha mais performance, mais agilidade e que a gente não crie mais processo burro dentro da nossa empresa, né? Não, e no final isso tudo gera-se produtividade, exato. Né? Ter mais tempo porque é necessário. E é o nosso papel, né? Não só trazer esse tipo de tecnologia, como disponibilizar através das APIs, webhooks e protocolos de integração. Então a gente falou ali do B, né? B de base, crescer a carteira de cliente, e de ecossistema, trazendo um pouco o tema inteligência artificial, ter transação, né? A gente sabe que o mercado imobiliário ainda, o processo de financiamento bancário, o funding, a gente falou muito em 2024, o mercado cresceu muito, 45%. Lógico que a taxa de juros, se diminuir, tem um impacto extremamente positivo, mas o funding é uma preocupação, né? Que o funding do FGTS, da poupança e tudo. E aí entra os fundos, né? Como está o mercado, né, financeiro começou a entender no mercado imobiliário, e se a taxa de juros também diminui, termina potencializando outras formas de recurso. Porque para você incorporar no final do dia, você precisa o quê? Ter o espírito empreendedor, achar um terreno, não precisa nem ter o dinheiro, ter a capacidade de fazer acontecer o desenvolvimento imobiliário, né? Porque funding tem muito aí, agora entender o funding correto. Então, muitas empresas, fundos de investimento nos procuram para a gente criar essas conexões. Sim. A gente começou a pincelar, começou a caminhar com algumas divulgações, alguns projetos. Até a pedido de cliente, né? Não, demais. Tanto a gente tinha um cliente nosso dizendo, cara, me apresente, vocês que estão pelo país, alguma empresa, ou fundo. A gente fala fundo, mas tem CRIs, CRAS, tem vários outros formatos de captação de recursos. Como também os próprios fundos pela tal do custo de aquisição do cliente. Cara, vocês estão com 1.100 incorporadoras, né? Como é que não faz esse match, essa conexão? Então, como é que você vê isso? Como é que está sendo essa jornada mais comercial na ponta? Fábio, em 2024, nós participamos de alguns eventos, né? Eu tive o prazer de palestrar com algumas pessoas do mercado financeiro, de fundo. E eles trouxeram para mim uma informação que eu achei muito, muito diferente. Eles falaram que o financiamento imobiliário fora do nosso país, e pegando como referência os Estados Unidos, é 95%. Né? E aqui no Brasil ele cria referência somente a 25%. Não deve ter mudado muita coisa de 2024 para cá. Esse último contato que eu tive lá foi em outubro, salvo engano. Então eu acredito muito que agora no ano de 2025, se não forem mudadas nenhum tipo de produto financeiro oferecido pelos bancões, o único caminho que nós vamos ter, time, é o fundo. Né? E, Alfred, por que a taxa do fundo ela é tão alta? Porque o risco ainda é muito alto. O risco que se enxerga no mercado imobiliário ainda é muito alto. Por falta de controle, por falta de tecnologia, no final, governança. Governança, né? Exatamente. Aí você pega o que eu comentei lá anteriormente sobre os dois principais alicerces de uma incorporadora loteadora, que é o CRM e o RP. O processo de governança está muito atrelado a isso. Eu cansei de ver incorporadoras, antes mesmo até de ser cliente CV, que obviamente a gente não permite um tipo de coisa disso acontecer na nossa carteira, mas eu cansei de ver incorporadoras que na hora de lançar o contrato tinha que convidar o cliente de novo para sentar na mesa para validar algumas informações, porque o nome estava abreviado, o CPF estava errado, os dados da cônjuge estavam faltando. Cliente que uma hora quer fazer a venda no dia, depois quer fazer venda com data retroativa. Isso tudo, gente, gera para o fundo uma incerteza. Contratos muito leoninos, contratos com muita fragilidade jurídica,
isso também traz insegurança para o fundo. Então, se vocês estão querendo abrir para novas possibilidades de injeção financeira, poxa, eu não quero ficar com esses produtos financeiros dos bancões, eu quero começar a olhar para fundo, o que o fundo tem para me oferecer? Existem os produtos mais de prateleira, né? O Fund, o CRI, etc., mas existem aqueles fundos que, cara, eles estão dispostos a conversar com você e entender qual a sua necessidade e te ajudar. Nós tivemos um contato com um grande parceiro nosso durante o Constru Summit, que ele falou para mim, Alfred, eu estou com a chave do cofre aqui, eu abro. Agora, quando eu vou conversar com a incorporadora, ele não consegue nem me trazer o que ele teve de receita no último período, ele troca a receita de SPS, o que não é certo, é extremamente errado. Como é que eu vou ter segurança que esse cara vai conseguir evoluir com a venda do produto? Como é que eu vou baixar a taxa para ele? A taxa vai ter que ser alta, não tem o que fazer. Então, nós estamos vivendo um momento em que a gente tem que decidir, de fato, o que a gente quer fazer. Se a gente quer organizar nossa casa para continuar mantendo essa velocidade que a gente conseguiu conquistar em 2024 e que tem tudo para multiplicar isso em 2025, ou se a gente quer parar no tempo, né? Que é a questão que o Fábio fala sobre a mortalidade do negócio, né? É isso aí. E, Alfred, então, realmente o funding para o mercado imobiliário vai ser uma coisa que a gente tem que sempre ficar atenção. Aumentar, sim. E você falou um tema muito importante, que é o tal da governança. E sem tecnologia não tem isso. Né? E, pessoal, não é tecnologia do CV, não. Qualquer tecnologia. Tecnologia desde a pré-venda, venda, pós-venda e o RP. Se você tem isso tudo conectado, demonstrado, claro, você já entra aí com nível de governança, segurança, e isso automaticamente diminui os juros e a liberação de... Mas é natural, o mercado imobiliário, muita gente também começa a incorporar pequenos produtos, sim, depois vai... O Brasil é muito grande, né, Alfred? Com certeza. Alfred, e concluindo aqui no nossa tese aí, na teoria que eu falo do beta, tem o AD Analytics, dados. Você vê por estar presente em tantos estados, a gente vai começar a entregar vários recortes, né, durante o ano 2025, de crescimento no mercado imobiliário, indicadores que a gente vai criar, né? A gente está criando uma estrutura muito forte nisso. Perfeito. Eu, pessoalmente, em 2024, eu agradeço a você, o nosso time, por ter deixado um pouco mais disponível no sentido de olhar para frente, olhar na estratégia. E dados gera muita informação. Todo Sim. mundo fala de petróleo é dado, mas no final a gente não consegue. Daqui a pouco o petróleo se torna energia elétrica, solar, e a gente não conseguiu, né, transcrever ou interpretar ou gerar tantas informações que esse ano a gente gerará. Né? Com certeza. O que é que você imagina, pelos números que o CV tem hoje, a representatividade, isso ajuda na ponta as incorporadoras? Vai ajudar demais. O que eu acho que é importante, tá, para todos que nos acompanham entender. A nossa intenção é apoiar o desenvolvimento do mercado imobiliário. Para que isso aconteça, a gente precisa, de fato, ter uma análise mais assertiva de informações que trafegam por dentro do CV. Né? Graças a Deus, hoje, são mais de 1.200 clientes, então eu estou falando de uma massa de dados que, obviamente, tem uma representatividade muito positiva, e a nossa intenção em apoiar vocês com isso não é porque só a gente é bonzinho, não. A gente é bonzinho, sim. Mas que se você crescer, se você se desenvolver, nós crescemos juntos. Então, entenda que isso é uma via de mão dupla. Tá? Então, todas as informações que o CV vai lançar não é nada com base em achismo, não é nada pegando de base de nada. É a gente avaliando os números macros do negócio. Tá? A fim de que, de fato, vocês consigam entender para qual caminho vocês devem seguir. A nossa intenção é ser um norteador. É ser uma bússola para sinalizar para você qual é o melhor caminho que você possa seguir. Tá? E utilizando inteligência artificial, me desculpa, mas eu tenho que voltar para esse assunto. Vai longe. Nós temos um IA, que é o Magic Assistente. Em um futuro muito breve, pensa comigo, imagina você ter uma tecnologia que vai analisar o seu banco de dados e que você pode abrir portas para outros bancos de dados. Não estou falando de cliente, estou falando de bancos de dados do mercado. Você pode fazer uma pesquisa com a Prospecta da vida, um abraço aí para o nosso amigo Cristiano, o pessoal da Brain também, um abraço para o nosso amigo Fábio. Você pode contratar serviços com eles e conectar a sua IA com essas ferramentas de pesquisa, né? E perguntar para a sua IA, essa minha estratégia de precificação desse meu produto X, ele está de acordo com o mercado? Será que essa é a melhor estratégia a seguir naquela localidade, já que tem outros lançamentos correndo ali? Através de uma pesquisa, covalidando com o seu banco de dados, aí vai ser possível te entregar esse tipo de informação. Alfred, isso está pronto hoje? Nós temos que entender que a inteligência artificial generativa ela ainda é um bebezinho. Quanto mais você usa, mais ela cresce, mais ela se desenvolve. Ela pode crescer
muito rápido, em uma semana, um mês, ou ela pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai depender do seu uso. Então, convido vocês a utilizarem a tecnologia de IA, né, o Magic Assistente, para que a gente consiga evoluir a esse ponto e entregar para vocês acesso a mais dados que sejam de fato relevantes para a tomada de decisão, tá? Alfred, se for deixar, tínhamos que passar aqui a tarde cara, inteira, a gente passa. gravando e falando e contando histórias. Mas um tema que eu me lembrei aqui agora, foi debatido muito no Web Summit, e a gente tem que olhar muito a inteligência artificial de forma geral. É uma inteligência artificial, porque se você para olhar a generativa, ela tem uns certos limites. Sim. Essa, de forma geral, imagine ela ser mais do que um ser humano. Ela tem a capacidade abstrata de desenvolver coisas. Legal. Então, isso é legal e não é legal, né? O quanto isso não tem que ser regulamentado. Com certeza. Né? Vai depender muito aí das grandes potências, eu diria. É necessário ter uma regulamentação de alguma forma, né? Tem um lado positivo, como a gente está falando, a gente tem que pegar esse feito tecnológico e usar ao bem sabor no sentido de produtividade. Lembrando que a inteligência artificial é um meio, não é um fim. Né? Muitas pessoas dizem, eu uso, mas ela não me respondeu do jeito que eu imaginava. Querida, qualquer coisa, se fosse pedir a alguma secretária, alguma pessoa, você viria, ele teria que validar. Iria você ter não que quer orientar fazer do mesmo nada, jeito, orientar, né? ele já vem com um caminho pronto, né? Então você deu vários exemplos, insights. E é difícil, a gente fala só do nosso nicho, viu, Alfred? Imagine isso na área de saúde. Cara, a quantidade de coisas que tem no Web Summit de saúde que descobre a previsibilidade se um câncer, qual é a chance de vai ter de acordo com o DNA. Cara, é loucura o que se pode mexer, né? Então, juntando internet e inteligência artificial, realmente 2025 promete, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses, né? Sim. Meu amigo, então acho que foi um bom episódio. Nós fizemos questão, não sei se você notou, a mesa diferente agora, começando né? Um do lado do outro. Mais intimista. O importante é estar do lado. Tá do lado, perfeito. Com a mesma visão, com o mesmo objetivo. Mesmo propósito, né? Mesmo propósito de transformar esse mercado imobiliário. Perfeito. Eu agradeço fortemente, né, em nome de Toninho, Gabriel, de todos os nossos sócios aqui. E agradeço em representando todos os CV Maníacos de tudo que nós fizemos até agora. Mas já passou. Já passou. Agora é 2025, olhar pra 26, frente. 27, 28. E se você quiser deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, nos escutando, de previsão aí para esse ano 2025. Gente, o que eu quero deixar para vocês aqui é desejar mais uma vez um ano repleto de realizações para vocês. Pedir que vocês estejam próximos do CV. Né? O CV chegou até onde chegou porque ele tem muito esse lado de parceria, de conexão, de estar sempre ouvindo o nosso cliente. Então, se você tem algo para recomendar, algo que vai realmente apoiar o nosso negócio, fala com o nosso time, formaliza lá nas sugestões dentro do CV. A gente está querendo te ouvir. A gente quer, de fato, aperfeiçoar a ferramenta cada vez mais para atender cada vez melhor vocês que atuam no mercado. Tá? E, gente, é um ano que tem tudo para dar certo. Só depende de nós. Né? Vamos trabalhar em união, e quando eu falo em união, é união no setor imobiliário como um todo, cada um apoiando o outro. Isso de represar conhecimento, represar informação não ajuda ninguém, nem mesmo você, não te diferencia de outros em nada. Muito pelo contrário, você pode estar perdendo de crescer, compartilhando e entendendo se a sua estratégia é correta ou não, e o CV está promovendo, junto com toda a Softplan, encontros e movimentos para até mesmo ciência de comunidade, se me permite falar. Claro. Que é um ambiente específico para isso, gente. Então, estejam conectados conosco, porque a nossa intenção é fazer com que vocês cresçam, porque vocês crescendo, todo mundo cresce junto, tá? Deus abençoe a todos. E Alfred, bem lembrado aí, 2025 seja um ano de sucesso, mas muito estudo, muito trabalho. Amém. E essa entrega completa aí do Softplan junto com o CV, junto com o Cienge, junto com várias soluções que fazem parte do ecossistema. Lembrando que esse ano o Constru Summit será em data diferada. Eu pedi a equipe para colocar outra data ali no período de junho e julho. Por quê? Porque a gente tem esse grande propósito de integrar toda a cadeia, não software, serviço, informação, transação. No final, aumentar a representatividade do PIB da indústria da construção civil, mas mais do que isso, melhorar a experiência do cara que compra o imóvel, porque a construção de civil constrói tudo que todo mundo sobrevive e vive. É o hospital, é a escola, é o ambiente de trabalho, é a infraestrutura, é a casa própria. Então, a construção civil está em tudo e esse é o nosso objetivo, fazer com que, para crescer, temos que
pode ter inteligência artificial que você queira, Alfred, mas sempre vai ter ser humano, né? Com certeza. Espero, né? Tomara, meu Deus. Sempre vai existir e a relação sempre vai ser entre ser humanos e ser humanos. Com certeza. Que nós nunca perdemos isso, porque o contato, o senso crítico, a vontade, o sentimento sempre será muito forte. Então você estude, busque e sugira também pessoas para a gente trazer aqui no nosso podcast 2025. Obrigado por estar até o final aqui. Se você é a primeira vez, cara, clica aí no sininho, entra no site CVCRM, como o Alfred falou, tem muita informação lá, muito conteúdo para você, porque o ano 2025 não só promete, ele será um ano fantástico. Valeu, pessoal. Alfred. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Pra cima.